Hello students, I am teacher Nemer Jonon. I'm happy to be here with you one more class. Hoje a nossa aula de inglês é para o 7º ano, é com muita alegria e satisfação 7º ano que eu estou aqui para a nossa aula. Então vamos começar? Time to study, hora de estudar. Portanto, sente em frente à TV, relaxe e vamos praticar inglês. Let's practice English, ok? Hoje o nosso tema é Hello Vacation, né? Eu escolhi esse tema porque tem uma semana dedicada a vacation, que são as férias aí no Pet 7 de vocês, e também janeiro, January, é um mês das férias, é um mês que nos remete às férias, é um mês alegre e divertido. Então, para que as nossas aulas também sejam assim, eu escolhi esse tema. Vamos começar? Primeiro tem aqui a definição do que é vacation, eu vou ler em inglês para vocês. A period of suspension of work, study or other activity. A part of the year regularly set aside. Freedom from duty, business or activity and acting of vacation. Então, eu coloquei aqui uma definição em inglês para vocês, para mostrar o quanto é importante a gente ter essa definição. Ao invés de eu procurar algum dicionário que tenha definição em português, eu procuro a definição em inglês, que além de saber o significado da palavra, eu vou também estar trabalhando outras palavras dentro do vocabulário. Aqui, por exemplo, a gente tem a palavra work, study, activity, year, business, vacating. Então, a gente tem um monte de palavras aí que a gente pode trabalhar já na definição. Então, vamos ver o que fala aí na number 1. Um período de suspensão do trabalho, estudo ou outra atividade. Number 2, a parte do ano que tem um descanso, uma folga regulamentada. Number 3, liberdade dos deveres, dos negócios ou atividade. É um ato da folga mesmo, do descanso, né? Das férias. Então é isso aí que é a vacation, é férias em português. Aqui eu trouxe para vocês também uma pergunta muito comum entre os alunos, a diferença entre vacation e vacations, com o S ou sem o S, porque férias em português é um substantivo invariável. Então, quando ele está sempre no plural, não existe o singular. Então, gera essa dúvida, porque no inglês tem diferença e nós vamos ver quais, ok? Algumas pessoas confundem o uso da palavra vacation, isso porque ela pode ser tanto o substantivo contável quanto um incontável. Vamos começar analisando a frase. Where do you usually spend your vacations? Então, vocês podem notar que nessa frase aqui, a palavra vacation está com S, vacations. Nesse caso, a palavra vacation está no plural, porque se trata de uma pergunta geral. Ou seja, queremos saber o que a pessoa geralmente faz em suas férias, todos os anos. Em outras palavras, essa perguntinha está falando o seguinte, o que você faz sempre que tira férias? Então, quer dizer, as férias do ano todo. A gente poderia também estar fazendo uma tradução onde você geralmente passaria suas férias. Então, é as férias no sentido geral, as férias de todo ano, então a gente usa a palavrinha vacations, ok? Depois tem duas perguntinhas aqui. Where did you spend your last vacation? E a number 2 aí, where are you going to spend your next vacation? Então, no exemplo 1 e 2, a palavra vacation está no singular, vocês podem notar aí, né? Porque ela está se referindo a um período de férias específico, como your last vacation e your next vacation. Então, esse período aí, ó, suas últimas férias ou suas próximas férias. Então, a gente usa sem o S. Com o S, quando vai falar das férias em geral, de todo o ano. E se vou especificar quais são as férias, eu uso sem o S. Se for férias de verão, summer vacation, ok? Então, fica essa dica aí para você, student. É interessante também, quando a gente vai trabalhar um vocabulário, a gente pegar esse vocabulário e ir unindo com outras palavras, igual eu fiz aqui agora. Summer vacation, good vacation. Eu vou agregando palavras que eu aumento o vocabulário e que tem a ver com o contexto. Isso dentro da língua inglesa é chamado de collocation. Então, é uma técnica muito importante e que você desenvolve muito a parte do vocabulário usando essa técnica. Vamos ver o que é? Tecnicamente falando, collocation é um fenômeno no qual duas ou mais palavras são combinadas de forma natural. Para vermos este fenômeno acontecendo,
temos de ter uma palavra-chave, que no nosso caso aqui foi vacation, e então pensarmos em palavras que combinam com ela naturalmente. E aí, saber combinar as palavras corretamente, saber sobre collocation faz toda a diferença. Porque aí você vai entendendo o contexto. Porque tem palavras que às vezes a gente junta, mas não cabe dentro do contexto de outra língua. Então, collocation é bom por isso. Por isso que às vezes os professores pedem para a gente pensar em inglês, porque tem coisa que a gente não consegue pensar na nossa língua, não tem uma tradução para isso. Ok? Você deve saber que para dizer carro 0 km, por exemplo, é melhor dizer brand new car, carro novinho em folha, né? Carro forte não é strong car, e sim armored car. Porque o carro forte, strong, vem da fortaleza mesmo. Por exemplo, strong man, um homem forte. Só que esse carro forte que a gente fala, que é um forte de blindado, né? Então aí já usa a palavrinha blindada, armored, para mostrar que é o carro forte. Então, tudo isso está dentro da colocação. A gente vai procurando termos que agregam aquela palavra e achando um significado que dê aí dentro do contexto. Um carro possante é um powerful car. Já o carro de colecionador pode ser chamado de vintage car. Então, tudo que é de colecionador é coisas mais antigas, então tem esse ar aí de vintage. Então, a gente usa essa palavra, esse termo para caracterizar. Então, aqui no caso, a palavrinha-chave foi car e a gente agregou essa outra palavra para dar esse sentido. Ok, student? Exemplificando o conceito aí, isso que eu falei. Vamos pegar a palavrinha viagem, já que o nosso tema é vacation, férias, né? Vamos pegar ela como a nossa palavra-chave, que é a palavra central. Agora, pense em palavras que são combinadas naturalmente com a palavrinha travel, que é viagem em inglês. Então, tem lá, ó, air travel, domestic travel, extensive travel, first class travel, travel guide, e aqui na imagem ainda coloquei o travel time. Então, vamos lá, repetindo comigo. Eu falo e você repete aí da sua casa. Student, let's repeat with me. Air travel, domestic travel, extensive travel, first class travel, travel guide e travel time. Então, tudo isso aí a ver com viagem, né? Air travel, a viagem aérea, né? Domestic travel, uma viagem doméstica. Extensive travel, uma viagem longa, extensiva, grande. First class travel, uma viagem de primeira classe. Travel guide, um guia de viagem, e travel time é a hora da viagem, o momento aí da viagem, da diversão, do lazer que a viagem traz. Então, isso aí é quando a gente pega a palavrinha-chave e vai mostrando as collocation dentro do vocabulário da aula que a gente está trabalhando hoje. Vejamos agora um exemplo de colocação com a palavra descanso, que também tem a ver com a vacation, não é mesmo? Em inglês, rest. Então, a gente tem o rest day, rest period, rest area, rest home, né? Então, vamos repetir aí, let's repeat with me, rest day, ok? Rest period, rest area, rest home. E aí eu coloquei também uma frase, porque a colocação não é às vezes com a palavra solta, você pode pensar naquela palavra colocando ela dentro de uma frase. Por exemplo, a day of rest. Um dia de descanso. E com isso a gente vai aumentando o vocabulário, vai aumentando o entendimento das palavras e conseguindo comunicar melhor em inglês, ok? Outra dúvida que tem sobre a palavrinha vacation, né, é ela versus o holiday, né? O que é férias, professor? É vacation? É holiday? Então, no sentido de férias, a diferença entre holiday e vacation é a seguinte. Holiday é as férias no inglês britânico e vacation, férias no inglês americano. Então tem essa diferença aí. Quando a gente está na Inglaterra, a gente vai ouvir às vezes o holiday como as férias do britânico. Se a gente estiver ali nos Estados Unidos, a gente vê o vacation mais usado pelos americanos. Porém, os dois têm o mesmo sentido. Mas isso é apenas no sentido de férias. Vale ainda notar aí que no inglês britânico é muito comum falar holidays com S, né? Obedecendo aquela mesma regra, né? Se é as férias geral do britânico, esse holidays vai ter o S. Mas se é uma férias específica, por exemplo, next holiday ou last holiday, férias passadas, próximas férias, a gente tira esse S aí e fala só a palavrinha holiday,
ok? Por exemplo, we are going to Scotland for our holidays. A gente vai para a Escócia nas férias. Então, quer dizer, parece que são as férias de todo o ano. Então, eu não especifiquei quais férias são, eu uso o S no finalzinho da palavra, ok? Já vimos que no sentido de férias, tanto faz usar o holiday ou vacation. A diferença maior está na questão do regionalismo, mas ainda assim todo mundo se entende, né? Então, se caso eu estiver lá nos Estados Unidos, mas dentro de um contexto eu falar a palavra holiday, não tem problema. Dentro do contexto vão entender que é férias. Porém, o mais comum é ser usado no inglês britânico, ok? No entanto, a palavra holiday possui ainda um uso específico. Portanto, vamos dar uma olhada nesse uso, holiday. O termo holiday também se refere a feriado, seja americano ou britânico. Se você for falar feriado em inglês, diga holiday. Exemplo, Wall Street was closed for a public holiday. Então, a Wall Street, que é aquela rua famosa, estava fechada devido a um feriado público, né? Então aqui o holiday é muito mais usado como feriado mesmo. Até para a gente que quando aprende inglês brasileiro, a gente tem muito dele nesse significado. Porém, vocês podem entender a diferença aí, porque dentro de um contexto isso pode ajudar nas traduções, né? Que essas palavrinhas que têm vários sentidos ou usos diferentes, é que às vezes pega na hora de ler um texto e traduzir e entender ele da forma correta, ok? Tip for you, aí uma dica para você. Que tal anotar as combinações, collocations usadas com elas? Isso ajudará muito mais no desenvolvimento natural do seu vocabulário. Seguem algumas combinações e suas equivalências em português. Então essa dica é interessante. Às vezes você está aprendendo uma palavra, aprendi uma palavra nova hoje, mas eu tenho conhecimento de outras. Então eu anoto aquela palavra e vou colocando juntamente com outras, fazendo as collocations, para a gente entender o significado e ampliar esse vocabulário, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, be on holiday ou be on vacation, que significa estar de férias. Come back from a holiday ou come back from a vacation, que significa voltar das férias. E go somewhere for your holiday ou go somewhere for your vacation, ou ir em algum local nas suas férias, ok, students? Então, isso é só para vocês entenderem aí que a collocation é muito importante, isso traz muito vocabulário e ajuda no entendimento de muitas coisas aí, certo? Agora, como a gente está falando de férias, de vacation, eu trouxe aqui algum vocabulário, né? Alguns destinos de viagem nos oferecem muitos lugares para visitar e conhecer. Então, quais são esses, dentro desses lugares, o que a gente pode conhecer nas férias de verão, por exemplo, nas summer vacations? Beach, club, mall, museum, park, restaurant, theater, waterfall, zoo. Let's repeat with me the words, okay? Beach, club, mall, museum, park, restaurant, theater, waterfall, zoo. Então, a gente está vendo aí que beach significa praia, clube, mall, shopping. A verdade, mall vem da palavrinha shopping mall, né? Então, a gente reduz e fala muito mais shopping. Muito mais a palavrinha mall. Aqui no Brasil a gente fala a palavrinha shopping, que também é o substantivo compras. Museum, museu. Park, parque. E geralmente é um parque natural, parque que envolve a natureza. Porque o parque de diversão, a gente usa muito a palavra playground, ok? Restaurant, que é o restaurante mesmo. Essas palavrinhas que parecem com português, a gente fala cognates. É umas palavrinhas que se parecem na grafia e no significado. Quando uma palavra às vezes parece, mas não é, já expliquei em outras aulas, a gente chama de false friend, que é o falso amigo, né? Ele parece, mas o significado é totalmente diferente. Theater, teatro, waterfall, cachoeira e zoo, zoológico, ok, students? Então tá aí o vocabulário para vocês praticarem. Cada um gosta de fazer algo especial nas suas férias, né? In your vacations. Por exemplo, to camp, to fish, to ski. Então, eu tenho aí 3 verbos que são comuns a gente fazer nas nossas férias. To camp, que é acampar, to fish, que é pescar, e to ski, que é esquiar. Por que tem esse TO, esse to na frente de cada verbo?
porque eu não conjuguei esse verbo, eu não coloquei ele para nenhum sujeito, eu não fiz frase envolvendo ele. Então, esse verbo está no infinitivo. Então, todo verbo no infinitivo no inglês, ele tem o to na frente. Quando eu conjugo esse verbo, por exemplo, eu acampo, I camp every day, por exemplo, todos os dias, ou I camp on my vacation, eu acampo nas minhas férias, eu já tiro esse to aí, porque o verbo foi conjugado e já não está mais no infinitivo, ok? Look this sentence. Trouxe essas sentenças aqui para a gente praticar um pouquinho do inglês dentro do contexto. Então, eu falo, vocês repetem e a gente faz a tradução. I will travel in the next week. I will travel in the next week. I will spend some days on the farm. I will spend some days on the farm. I will camp on my vacation. I will camp on my vacation. Ok? Deu para repetir aí de casa? Espero que sim. Very good, student. E agora eu vou fazer a tradução, o entendimento dessas frases para vocês. I will travel in the next week. Eu viajarei, eu vou viajar na próxima semana. I will spend some days on the farm. Eu passarei alguns dias na fazenda. I will camp on my vacation. Eu vou acampar nas minhas férias. Então, note aí que eu coloquei o will em todas as sentenças. Esse will remete ao futuro. É o que eu vou fazer. E o futuro é muito simples dentro do inglês, porque eu pego qualquer verbo e coloco o will próximo a ele, eu levo aquela frase para o futuro. Então, se eu vou viajar, por exemplo, se eu vou viajar para minha casa, I will travel my home. Né? Se eu vou viajar para uma praia, I will travel the beach. Então, é só colocar o will na frente do verbo viajar. Se eu vou dançar, I will dance. Se eu vou escrever, I will write. Então, esse faz o futuro do verbo. Eu escreverei, eu dançarei, ou eu vou dançar, vou cantar. Então, é só usar o will. É muito fácil essa regrinha dentro do inglês. Now answer these questions. Agora nós vamos responder essas perguntinhas aí de acordo com a aula que a gente está tendo, né? A palavra praia em inglês se diz ok, student. A gente viu lá dentro do vocabulário. É club, zoo, park ou beach. Então, acertou o aluno que pensou na palavrinha beach, ok? O verbo descansar em inglês. Como se diz o verbo descansar? To travel, to rest, to dance ou to eat. O verbo descansar em inglês, to rest. To travel, viajar. To dance, dançar. E to eat, comer, ok? Take a trip. Você vai fazer uma viagem, então tem aqui umas sentençazinhas, umas perguntas comuns de você ouvir dentro daquela viagem. Então, your ticket and passport, please. Sua passagem ou passaporte, por favor. How many bags are you check-in? Quantas bagagens você vai registrar aí no seu check-in? Do you have any carry-on luggage? Você tem bagagem de mão? The flight is delayed. O voo está atrasado. Where do you come from? De onde você vem? Do you have any more luggage? Você tem mais bagagens? Então, são palavras que a gente vai ver aí no decorrer das nossas viagens, né? Como no aeroporto, por exemplo, arrivals, voos de chegada, departures, voo de partidas, boarding pass, cartão de embarque, gate, portão de embarque, passport, passaporte, visa, visto, delayed, voo atrasado, on time, voo no horário previsto, boarding, embarcando, luggage, bagagem, carry-on luggage, bagagem de mão. Então, isso é muito comum a gente estar ouvindo aí durante as viagens das nossas férias, ok? E a última dica aqui para vocês, uma curiosidade. Did you know? Você sabia? Summer vacation, que são as férias de verão, começa entre o final de maio e a metade de junho e vai até começo de agosto. Nesse período, os estudantes têm algumas opções: voltar para a casa dos pais para aproveitar a estação, uma vez que a grande maioria dos americanos muda de estado para cursar a universidade, programar uma viagem, arrumar um emprego de verão ou continuar os estudos. Então, esse é o período de férias nos Estados Unidos, que é diferente do nosso. As férias de verão dos Estados Unidos vai lá de junho até o começo de agosto. Então, fica essa curiosidade para você. Hoje a gente fica por aqui. Foi um prazer estar dando essa aula para o 7º ano. Thanks for watching. See you next class. Kisses and bye-bye.